À primeira vista, esse currículo aqui pode parecer bem interessante para um estudante de arquitetura, design de interiores ou até mesmo de engenharia. Mas esse currículo aqui, ele tem muitos erros que vão fazer você ter desvantagem em comparação a uma pessoa que é mais clara e objetiva do que você. Então preste atenção nisso antes de você fazer qualquer currículo, porque o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo vai ser o diferencial na hora de você procurar o melhor currículo e procurar de fato boas referências. Normalmente, o que um estudante de arquitetura, design de interiores e engenharia faz é vir aqui no Pinterest e pesquisar, por exemplo, currículo arquiteto. O Pinterest é uma rede social voltada para artistas, tá? Então, o que você vai ver de referência aqui normalmente são currículos bem elaborados, até mesmo bonitos esteticamente, mas que no fundo não estão falando absolutamente nada. Porque você vê um currículo desse aqui, um currículo extremamente enfeitado, extremamente cheio de itens, cheio de gravuras, e você pensa, nossa, isso aqui é um currículo bonito, tá falando muita coisa. À primeira vista parece que sim, mas eu vou provar para você o porquê que isso não funciona na prática. O objetivo de qualquer currículo é passar claramente as informações que o avaliador acha pertinente na hora de avaliar você. Então, sabendo disso, o mais importante é que você seja o mais claro possível. Então, quando a gente está falando de currículo, esse aqui são maus exemplos, tá? Que à primeira vista as pessoas olham e falam, nossa, que criativo, que interessante, mas eles têm diversos erros. E na minha opinião, o principal deles, e que aparece muito, é justamente esses aqui. Os famosos gráficos de currículo de arquiteto, de design de interiores, de engenheiro. Vamos lá, por que isso não funciona? Aqui eu vi que existem alguns gráficos, tá? Ele colocou aqui em comunicação, em análise, em criatividade. E você vai concordar comigo o seguinte. Esse gráfico aqui me parece que ele tem 75% de criatividade. Mas o que é 75% de criatividade? Como você quantifica isso, tá? Não tem como você chegar para mim e dizer, eu sei 50% de Rhino, eu sei 20% de AutoCAD, mas eu sei em compensação ali 75% de SketchUp. Você não está falando absolutamente nada. Para o seu avaliador isso não funciona, porque é o seguinte, é muito mais fácil, muito mais claro, ao invés de você colocar um ícone desse, com um gráfico, você simplesmente escrever habilidades. Aí vamos lá, AutoCAD. O que eu sei fazer no AutoCAD? Logo abaixo você descreve desenhos 2D, cotar, fazer cortes, fazer fachadas, plotar, modificar escalas, projetos de aprovação em prefeituras, projetos executivos, detalhamentos. Isso é o que você está fazendo no CAD. Você foi claro. É bem mais claro do que você saber 75% de CAD. Isso não diz absolutamente nada. Revit é a mesma coisa. Você sabe modelar, você sabe criar detalhamentos, sabe modelar famílias, sabe integrar arquivos, criar tabelas para o seu avaliador. Você está falando tudo. Está bem fácil ali de entender. Então esquece esses gráficos. Isso é um erro, tá? Em relação aqui aos ícones, você pode colocar alguns, claro, para chamar atenção, mas cuidado para não ficar uma coisa infantil. Interesse dele, povos e culturas. O que seria isso? Não é claro. O que seria interesses em povos e culturas? Seria mais fácil de falar. Interesses em viagens culturais, trabalho comunitário, tá certo? Faria mais sentido talvez até mesmo trabalho em equipe ou trabalho em grandes equipes. Enfim, então fique atento a esses itens para você não estar colocando aqui um item que chega a ser até meio infantil ou que não comunique muita coisa, como por exemplo, sei lá, o interesse dele aqui é em povos e culturas, afinal, o que isso quer dizer, né? E tem informação e tem experiência aqui. Ele coloca Coletivo Formigas, membro em intervenções urbanas em comunidades. Tá, como assim? Descreva melhor. Eu vou mostrar bons currículos para vocês, mas antes deixa eu te mostrar aqui maus exemplos. Aqui inicialmente ele tem aqui a foto que pode ser interessante dependendo do caso, do tipo de empresa que você vai estar trabalhando. Aqui essa foto não está combinando com o restante, são muitas cores, tem amarelo, tem roxo. Aqui ele fala da timeline dele, que em 1996 ele nasceu, tipo, certo, ok, mas em 1993 a 2013 tem um desenho de um personagem de anime e depois talvez uma viagem que ele tenha feito. Enfim, linha do tempo não funciona em currículo. É bonito, é interessante ali, mas talvez em uma landing page, um site que você vai fazer no seu Instagram, mas no currículo não. Vamos ser direto, tá? Você nasceu em tal ano, você tem tal idade, você trabalha em tal local. Foca nisso que é sucesso. Essa daqui ficou muito bonita, mas à primeira vista parece um site, parece uma landing page. Então, nada de corte, nada de planta baixa aí no seu
no seu currículo, que isso não funciona. E mais uma vez, aquele erro que a maioria de vocês cometem, que é o seguinte, colocar isso aqui. Eu não posso falar nada porque eu também já cometi esse erro. Já coloquei muitos gráficos nos meus currículos, eu posso até mostrar um currículo antigo meu para vocês, e tinha essas informações e assim, eu recebi essa dica de um avaliador, tá? Isso aqui não comunica nada, então esquece, não coloca. Atenção aos ícones, tá? Mais uma vez. Esse daqui também, ó, a gente tá com uma imagem que é um pouco mais informal, não, assim, mostra o rosto da pessoa, mas assim, de uma forma meio de lado, não é uma foto muito profissional. Então, pra gente conseguir separar aqui é o seguinte: colocar ou não colocar foto no currículo? A resposta é simples. Se você tem uma foto profissional de qualidade, coloca, porque isso é uma adição. Agora, se você tem uma foto que você vai tirar do seu Instagram, que tá cheia de filtro, que tá cheia de toda colorida, ou que você tá de lado, que você está de perfil com o rosto torto, não coloca, porque você não vai estar comunicando muita coisa, porque a foto ela não é só para ver sua aparência, a foto ela conta uma história, ela conta um contexto. Então veja essa foto aqui, uma pessoa que está de lado, com filtro, essa foto aqui, tá vendo? Que também não comunica muita coisa, tá com o rosto meio torto assim. Essa foto aqui que não tá meio que muito grande assim, você dá a sensação que a pessoa quer ser de fato vista. Vejam, olhem para mim, entendeu? E isso pode causar uma má impressão. Essa foto aqui, ela já tá um pouco melhor, né? Você vê que o rapaz tá olhando de frente, tá bem alinhado, tal, que essa foto ela caberia sim se colocar dentro de um currículo. Mas talvez não tão grande assim. Veja, ela consome quase 1/3 da folha. Isso parece que a pessoa está mais preocupada com a aparência e mostrar a aparência dela do que de fato falar sobre as informações que são pertinentes, tá? Ele coloca aqui likes, ou seja, interesses, né? Coisa que ele gosta. Filme, viajar, Apple. Seria maçã de fato. Ou a empresa, que ele colocou a logotipo da empresa. Café, desenhar, natação. Em que natação acrescenta no currículo de um arquiteto, de um estudante de arquitetura? Nada, né? Nada, vê aí, ó. Literalmente, nossa, eu tô muito engraçado hoje, meu Deus do céu. Mas foi sem querer, eu juro. Mais uma vez, os gráficos, não use gráficos. Olha, esse aqui é pior porque ele utiliza e ele coloca, como é que eu posso falar aqui? Ele coloca habilidades que são soft skills, né? Que são aquelas habilidades que você meio que você exercita, mas elas não são normalmente ensinadas. Você vai aprendendo aos poucos, né? Ao longo da vida, como por exemplo, comunicação, criatividade, produtividade. Isso são conceitos aí mais abstrato. Esse currículo aqui, apesar dele ser mais simples do que eu mostrei, ele evoca elementos assim de organização, de layout, de página, de organização. Tá? Aqui na lateral ele colocou informações pessoais como contato, educação, habilidades. E aí à direita ele coloca, né, as informações gerais como perfil pessoal, experiências de trabalho. E aí ele é bem direto ao ponto. O nome e qual é a ocupação, né? Qual é a formação, qual é a profissão da pessoa. E aí na foto você vê que já é uma foto profissional, já traz personalidade e é bem interessante. E olha que ele não abriu mão aqui dos ícones, né? Aqui ele tem o ícone que coloca do endereço, do celular, de contato. Ele colocou esses itens que trouxe aí uma certa informalidade, mas assim, uma informalidade que cabe a um currículo de arquitetura, que cabe a um currículo de um engenheiro, de um designer de interiores, tá? Esse tipo de informalidade, assim, na verdade não é informalidade, é personalidade, tá? Aqui funciona. Outro bom currículo aqui, mais uma vez, direto ao ponto. Aqui a foto ela tá clara, ela traz personalidade, não é uma foto de um Instagram, tá? Aqui a gente traz os ícones novamente, o currículo tá separado aqui em duas partes. Aqui ele errou, né? Colocou aqui as habilidades dele em formato de gráfico, isso não funciona. E aí eu posso explicar para você em outro vídeo como é que eu colocaria corretamente. Ao invés de usar os gráficos, existem outras técnicas que você pode usar para escrever e descrever melhor suas habilidades, tá? Aqui, esse eu gostei porque a pessoa trouxe cor. Olha uma imagem aqui clara, uma imagem profissional. O nome aqui em destaque, ícones, cor. A gente tem um layout bem organizado, a gente tem variação de fonte. Aqui a gente tem uma fonte mais grossa, né? Uma fonte assim bold. E aqui a gente tem as fontes aqui mais finas, tem ícones, assim, é um design bem interessante, tá? Mas assim, não exagera, certo? Apesar de você ser um profissional, um artista, não precisa exagerar também nas cores. Mas ter um ponto de cor é interessante, porque às vezes você está numa pilha ali de 15 currículos, e aí o que acontece? Você acaba se misturando ali, mas o avaliador vai lembrar. Pega o currículo de fulano, aquele que tem uma barra amarela, aquele que tem uns tons de amarelo,
aquele que tem uma foto colorida. Esses itens, eles chamam a atenção e marcam na cabeça do avaliador quem é a pessoa. Apesar de você não lembrar o nome, o sobrenome, você lembra que o currículo tinha um desenho amarelo, tinha uma faixa, era dividido em dois, e ali naquela pilha de 10 currículos, 15 currículos, você vai se destacar, entendeu? Esse daqui não vem foto, mas você vê que é um currículo bem denso, ele tem o nome completo ali, ele tem a ocupação, as formas de contato, com ícones, ele é bem mais blocado, ele é bem mais organizado e funciona, tá? Esse tipo de currículo aqui é o que funciona. As suas habilidades no seu currículo, elas têm que ser escritas da seguinte forma: você vai escrever onde você trabalhou, por exemplo, escritório Juan Ventura. E aí você vai descrever o que você fez, né? Com palavras diretas, palavras-chave. Por exemplo, escritório Juan Ventura, auxiliar de projetos. Aí você vai colocar, executava as seguintes tarefas: renderização, levantamento em loco, organização de arquivos, plantas baixas, detalhamentos. Trabalhou em uma loja de decoração, atendimento ao público, lidava com arquivo, lidava com organização e gerenciamento de vendas, apresentação de produtos. Você tem que saber vender o seu peixe no seu currículo, tá? Então, eu acho que agora você conseguiu entender bem como é que funciona aqui a questão do currículo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, me segue aqui nas redes sociais, vai no meu YouTube, vai aqui no meu TikTok, que eu tô sempre falando como melhorar dentro do mundo da arquitetura. Porque a faculdade ensinou arquitetura, eu vou te ensinar a ser arquiteto. Vamos lá?